colocando a senha. 1, 2, 3. Ok. E a partir daí, eu posso trabalhar com a planilha, já que ela está desprotegida. Mas eu posso proteger também, tá? A pasta de trabalho. E aí, há uma diferença entre proteger planilha e proteger pasta de trabalho. Lembrando que quando você protege a pasta de trabalho, em primeiro lugar, só lembrando a aula, né? O que é a pasta de trabalho? A pasta de trabalho é o arquivo. Eu estou no arquivo elaborar planilhas. Então, esta é a planilha que eu estou. É a pasta de trabalho em que eu me encontro. Então, a pasta de trabalho é o arquivo com o qual eu trabalho, com o que eu estou usando no momento. E dentro dessa pasta, eu estou usando a planilha aula, né, do dia 11/3. Poderia ser qualquer planilha que eu esteja usando. Agora, quando você protege a pasta, para não confundir, você não vai proteger o conteúdo, tá? A pasta de trabalho, ela dá duas opções. Nós podemos proteger a estrutura da planilha e podemos proteger a janela. Como assim, né? Quando eu falo de estrutura, é em relação aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito sobre uma planilha, eu posso mover a planilha, posso copiar, posso renomear, posso excluir, posso ocultar a planilha. Se eu clicar aqui em ocultar, ela ficará oculta, né? A plan 1 está oculta. Para trazê-la de volta, eu clico com direito e aparece reexibir. Eu marco e as planilhas aqui, ó, se tivessem 10 planilhas ocultas, eu poderia marcar e dar um OK. E aí, ó, a planilha volta. Ora, tudo bem. Agora, se a pasta de trabalho estiver protegida, eu não terei acesso a essas opções aqui, ó. Então, quando ele fala de estrutura, ele fala dessas opções. Quando eu protejo a estrutura de uma pasta de trabalho, isso impede inserir planilhas, mover planilhas, copiar planilhas, ocultar planilhas, até mudar a cor da guia, né? Se for uma planilha de despesa, eu posso mudar a cor da guia para vermelho. Ora, tá vendo aqui, ó? A cor da guia é isso aqui. Então eu cliquei com direito aqui. Posso mudar a cor da guia dessa planilha para verde. Quando eu saio da planilha, quando eu clico para outra planilha, então a guia é isso aqui, ó. Enquanto estiver na planilha, quando eu passo para outra planilha, eu verifico que mudei a cor da guia da planilha. Para voltar ao normal, cliquei com direito, cor da guia, a cor, né, sem cores. E aqui, ó, botão direito, cor da guia, sem cores, que é o padrão. Voltando para... Então, quando falamos em estrutura de pasta de trabalho, eu não vou ter acesso a isso aqui, ó. Não posso duplicar a planilha, não posso mover, não posso ocultar, não posso inserir planilhas, não posso renomear. Então é a estrutura dessa área que chamamos de guia de planilhas. É diferente de proteger planilha. Proteger planilha protege o conteúdo, que pode ser um texto, pode ser uma imagem, um gráfico, pode ser uma caixa de texto, pode ser um comentário. Ele ficará protegido. Impede que as pessoas possam alterar os dados. Ora, para proteger a pasta de trabalho, eu vou clicar, tá, na mesma guia, que é a guia revisão, proteger pasta de trabalho. E aqui, ó, ele diz que eu posso proteger a estrutura e janelas, ou posso proteger os dois juntos. Se eu marcar aqui, ó, clicando, ele vai abrir, o Excel vai abrir para nós essa caixa de diálogo, cujo título é proteger estrutura e janelas. Lembrando que estruturas são as opções da guia de planilha. E janela seria o quê? Se eu proteger a janela também, do jeito que eu deixar o arquivo, ao abrir não vou conseguir mexer mais. Se eu deixar o arquivo minimizado, então é a estrutura da janela. Ela pode abrir maximizada, pode abrir restaurada. É como o arquivo será aberto. Da forma que eu deixar, toda vez que eu abrir, as pessoas não vão conseguir maximizar, minimizar. Então, é a estrutura da janela. Vamos ver um pouco aqui sobre estrutura. Vou colocar a senha 1, 2, 3. Vou dar um OK. Ora, novamente OK. E quando eu clico aqui agora, verifiquem que está desabilitado. Inserir planilhas, excluir planilhas, renomear, mover ou copiar. Isso pode ser útil. Porque aí, eu não quero que sejam inseridas mais planilhas, que ninguém mude o nome das planilhas, que não movam a planilha para outro local, que não copiem ela, né? Que não, então eu posso, não mudem a cor da guia que eu já deixei lá. Eu posso impedir isso aí, quando eu trabalho com estrutura. Então, ó, para voltar ao normal, eu posso ir para proteger pasta de trabalho, aqui, ó, e aí ele pede a senha. Para desproteger, o Excel solicita a senha. 1, 2, 3, tá? E aí, ó, como eu digitei a senha errado, né? Vou voltar para cá de novo, para proteger pasta,
Desproteger. E a partir de agora, verifico que na guia de planilhas, ele voltou a disponibilizar esta opção. Trouxe de volta as opções que eu preciso. Ora, então é importante que ele possa trabalhar com isso aí. Agora, lembrando que o conteúdo não está protegido, né? Não está protegido o conteúdo, e sim a estrutura. É diferente quando eu protejo a planilha. E janelas, né? Se eu vier aqui para a janela, pasta de trabalho, proteger, eu posso usar as duas. Posso proteger tanto a estrutura quanto a janela. Vou marcar aqui janela, vou colocar a senha 1, número 1, vou dar OK aqui, vou repetir a senha, OK. Vou deixar esse arquivo aqui, ó, dessa forma, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o arquivo dessa forma, vou salvar, fechando, vou abrir o arquivo, verifique aí, ó, que ao abrir, tá, ele disponibilizou o arquivo da forma que eu deixei. Então, como eu deixei o arquivo, então ele protege o quê? Só a janela. Se eu tentar aqui agora, verifiquem, que eu não consigo mais maximizar a planilha. Tá? Aqui eu não tenho os botões minimizar, maximizar. Ele protegeu a janela. Então, do jeito que eu deixei o arquivo ao sair, então toda vez que eu abrir o arquivo, eu quero que ele fique dessa forma. Então, ninguém pode maximizar nem minimizar a planilha, porque eu protegi a janela, né? Então, quando ele fala em proteção de janela, ele quer dizer isso aí. Para desproteger, eu vou lá em revisão, proteger pasta de trabalho. Então, ele pega a senha 1, 2, 3. OK. Tá? Como eu digitei aqui a senha errado, a senha foi a senha número 1. E verifico, ó, que eu já posso mexer com a janela da planilha. Posso trabalhar com a janela da minha planilha. Ora, então, esses recursos de proteger planilha, proteger um arquivo com senha é importante. Botar uma senha de gravação, proteger uma planilha, proteger uma pasta de trabalho, renomear, ocultar planilhas. Então, isso é útil para que você mantenha a integridade das suas planilhas. Ou de uma planilha específica. Você pode ter um arquivo com 30 planilhas e querer apenas que 3 ou 4 planilhas possam ter essa possibilidade. Vamos falar aqui, aproveitando a questão do filtro, falar da função subtotal. Ora, eu vou filtrar a planilha, só lembrando a aula passada, vou filtrar esse meu banco de dados, vamos filtrar aqui o nosso banco de dados, tá? Que vai do A1 até o D7, vamos aqui para dados, e vamos usar o filtro. Vimos que, se eu quiser aqui, por exemplo, né, a partir do momento que eu filtro, cada campo traz um menu suspenso, e se eu quiser, então qual é a ideia do filtro? Qual o conceito para filtro? Filtro é um recurso que permite controlar a exibição de dados em uma planilha. Então, de repente, eu posso querer consultar ou imprimir só o que se refere aos vendedores. Então, eu vou no campo cargo, posso aqui, ó, desmarcar, deixando apenas vendedor. Ora, na hora de uma consulta, eu verifico que eu vou imprimir só os dados referentes ao vendedor, ou consultar só os dados referentes aos vendedores. Então eu posso aqui, ó, trabalhar dessa forma. Para trazer de volta, verifico que o campo ficou filtrado. Eu posso limpar aqui, ó, ou posso clicar nesse campo e pedir para limpar filtro de cargo. Valores maiores, valores menores, então eu posso usar o filtro como vi usar a aula passada. Mas vou fazer uso agora da função chamada subtotal. Eu quero o seguinte, que quando eu filtro aqui e quando eu trago a vendedores, ele me dê a soma de todos os salários dos vendedores. Eu vou acrescentar aqui T pontos salários. T pontos salários. Na célula A9. E vou utilizar a F10 para usar a função subtotal. Vamos lá. Como é que eu usaria essa função? Vou colocar aqui igual SUB. Então ele vai abrir aqui, ó, substituir ou subtotal. Vou clicar 2 vezes, ó, substitui o texto por outro novo e dar uma sequência de caracteres. Subtotal. Retorno subtotal em uma lista ou banco de dados. Vou clicar 2 vezes aqui. Ó. Ao clicar aqui, ele vai abrir todas as funções. E para cada função é um número, tá? Função média número 1, função soma número 9. Eu não tenho que saber o número da função. Se eu souber já, tudo bem. Mas eu quero que ele some os salários. Então eu clico na função soma. E aí ele bota o número da função. Ora, o número 9 para Excel corresponde à função soma. É como se eu dissesse soma de B2 a B5. Ponto e vírgula. Então, ó, subtotal, o número a seguir é o número da função que eu vou usar, que é a soma. E agora eu vou indicar a soma de quem? E aí eu vou
selecionar todos os salários brutos. E verifico aqui, ó, como ficou. Ó. Eu estou usando a função subtotal, onde o primeiro item corresponde ao número da função, o número 9 corresponde à função soma. E o intervalo que eu quero que ele some, de D2 até D7.